Helena Soares Correia abriu os olhos e percebeu imediatamente que algo tinha mudado. Não no quarto, decorado com o luxo que ela própria aprovara para a ala VIP da sua clínica em Lisboa, mas no ar, nos movimentos do pessoal, na forma como o diretor clínico, o doutor Simão Lopes, falava com Pedro do outro lado da porta. A voz do marido chegava abafada, mas Helena distinguia as entoações. Ela cerrou as pálpebras, deixando apenas uma fina fresta, um velho truque que usava em negociações, quando queria ouvir o que diziam, pensando que ela estava distraída. Pedro, meu caro. A voz de Simão Lopes soava cansada e cautelosa. Tenho o dever de ser honesto. O estado da Helena é crítico. A insuficiência hepática está a progredir, apesar de toda a terapia. Os órgãos estão a falhar, um após o outro. Estamos a fazer tudo o que é possível, mas... Mas o quê? A voz de Pedro denotava tensão. No máximo 3 dias. Talvez menos. Lamento. Silêncio. Helena ouvia o seu próprio coração a bater. 3 dias. Significava que os médicos finalmente admitiam o que ela sentia na última semana. O corpo recusava-se a obedecer. 49 anos. Um enorme império de clínicas privadas, imóveis comerciais na Baixa de Lisboa, ações, ativos e 3 dias. A porta do quarto abriu-se. Helena não se moveu. Pedro entrou e ela sentiu o cheiro do seu perfume, aquele caro que lhe oferecera no aniversário. Ele sentou-se na beira da cama, pegou na sua mão. Os dedos dele eram quentes, bem cuidados. Há 3 anos, estas mãos pareceram-lhe a salvação da solidão. Um homem bonito, 10 anos mais novo, atencioso, cortês. Ele trabalhava como administrador numa das suas clínicas. E quando a convidou para jantar pela primeira vez, Helena sentiu-se uma rapariga. Não tinha filhos. O primeiro casamento terminara há 20 anos, após o qual se dedicou inteiramente aos negócios. Construiu, expandiu, comprou, tudo o que tinha agora ganhara-o sozinha, antes do casamento com Pedro. Ele entrou na sua vida quando ela fez 46 anos, e de repente percebeu que a casa estava vazia e as noites se arrastavam infinitamente. Pedro inclinou-se. Helena mal respirava, mantendo os músculos do rosto relaxados. Ele pensava que ela estava inconsciente devido aos fortes sedativos. Foi o que as enfermeiras lhe disseram. De manhã, o marido perguntara se ela ouvia alguma coisa, e responderam-lhe que a sua consciência estava suprimida por medicamentos fortes. O que aconteceu a seguir, Helena recordaria até ao último suspiro. Pedro apertou-lhe a mão, passou o polegar pelo seu pulso e sussurrou, quase com ternura. Finalmente! Esperei tanto por isto. Helena retesou-se por dentro, mas o corpo não a traiu. A tua casa, os teus milhões, continuou Pedro, e a sua voz adquiriu uma entoação que ela nunca antes ouvira. Tudo isto será meu agora. 3 anos inteiros. 3 anos a aguentar, a fingir, a ouvir os teus sermões sobre negócios, sobre responsabilidade, a sorrir para as tuas amigas, a deitar-me contigo. Ele riu-se. Finalmente, tudo vai acabar. Ele levantou-se, soltou os dedos dela, ajeitou o cobertor com uma solicitude fingida e saiu. Helena ouviu-o dizer a alguém no corredor, provavelmente a enfermeira, para vigiarem bem a sua esposa, que ele voltaria em breve. A voz estava cheia de compaixão e dor. Quando a porta se fechou, Helena abriu os olhos. O teto ondulava, não de fraqueza, mas de fúria e horror. Porque tudo o que acontecera nos últimos meses, de repente, formava um quadro claro. A deterioração gradual da saúde. Primeiro, uma leve náusea, depois fraqueza, tonturas. Os médicos atribuíam ao estresse e ao excesso de trabalho. Ela própria pensara o mesmo. Mas há 3 semanas, quando outro ataque ocorreu em pleno escritório, levaram-na para a clínica. As análises mostraram desvios estranhos. Então, Helena, não confiando nem nos seus próprios médicos, enviou uma amostra de sangue para um laboratório externo no Porto. O resultado chegou há 5 dias, quando ela já estava aqui.
A análise toxicológica revelou vestígios de uma substância que não deveria estar lá. Um fármaco raro, usado em cuidados paliativos para aliviar o sofrimento de doentes terminais. Em pequenas doses, causa sonolência. Em grandes, falência hepática e a subsequente falência de todos os órgãos. Na altura, Helena não acreditou. Pensou que fosse um erro do laboratório, mas pediu uma repetição. A segunda análise confirmou. E agora, depois das palavras de Pedro, não restavam dúvidas. Estavam a envenená-la sistematicamente. Durante meses. Helena tentou levantar-se, mas o corpo não obedecia. As mãos tremiam. Ela jazia, a olhar para o teto, a tentar perceber o que fazer. 3 dias. Se os médicos estivessem certos, ela tinha 3 dias para consertar tudo. Ela conhecia Pedro, sabia que ele era bonito, charmoso e vazio por dentro, mas pensava que uma vida confortável lhe bastaria. Tola. Ele queria mais. Queria tudo. Helena virou lentamente a cabeça para a porta. No corredor, alguém mexia num balde. Ouvia-se o som de água, o ruído de um pano. Ela chamou em voz baixa. Menina? O barulho parou. Segundos depois, a porta entreabriu-se e uma auxiliar de limpeza espreitou para o quarto. Uma rapariga jovem, magra, de cabelo escuro preso num gancho na nuca. O rosto era simples, agradável, sem maquilhagem. Helena já a tinha visto antes. Ela lavava o chão no corredor, mudava a roupa de cama, retirava as aparadeiras. Um trabalho duro e ingrato. Está a sentir-se mal? A auxiliar aproximou-se, preocupada. Vou chamar a enfermeira. Não é preciso. Helena forçou-se a falar com clareza. Como se chama? Marisa. Marisa Silva Antunes. Marisa, feche a porta. Preciso da sua ajuda. A rapariga ficou confusa, mas fechou a porta. Aproximou-se, perscrutando o rosto de Helena. A senhora. Está bem? Precisa de um médico? Estou perfeitamente consciente. Helena olhou-a nos olhos. E preciso que faça uma coisa para mim. Não diga a ninguém que estou lúcida. Nem ao meu marido, nem aos médicos. Mas chame aqui o meu advogado, o Dr. Jorge Oliveira Bastos. O número dele está no meu telemóvel, na mesa de cabeceira. Diga-lhe que Helena Correia pede que ele venha com urgência. Um assunto pessoal. Marisa abanou a cabeça. Mas eu não posso. Não faz parte das minhas funções. Se eles descobrem. Se fizer tudo como eu digo, Helena fez uma pausa, reunindo forças. Receberá tanto dinheiro que nunca mais terá de trabalhar como auxiliar. Nunca mais lavará o chão dos outros, nem retirará aparadeiras. Estou a falar a sério. A rapariga olhava-a com desconfiança, mas algo brilhou nos seus olhos. Esperança, desespero. Helena viu que esta rapariga estava encurralada pela vida. Pessoas assim agarram-se a qualquer tábua de salvação. Ah, a senhora está a falar a sério? Absolutamente. Mas temos pouco tempo. Ligue ao Dr. Bastos. Agora. Marisa correu para a mesa de cabeceira, pegou no telemóvel. Os dedos tremiam enquanto percorria os contactos. Encontrou o nome, pressionou para chamar. Helena ouviu os longos toques de chamada. Finalmente, atenderam. Dr. Jorge Oliveira Bastos? Desculpe, estou a ligar da clínica, da parte da dona Helena Soares Correia. Ela pede que venha com urgência. Sim. Ela está consciente. Diz que é um assunto pessoal, muito urgente. A voz do advogado perguntou algo. Marisa repetiu. Depois, estendeu o telemóvel a Helena. Ela pegou no aparelho, mal conseguindo segurá-lo. Jorge, sou eu, disse ela. Preciso de fazer um novo testamento. Hoje. Agora. Vem e traz um notário contigo. E nem uma palavra a ninguém. Bastos ficou em silêncio por um segundo do outro lado. Depois respondeu secamente. Estou a caminho. Chego dentro de 1 hora. Helena devolveu o telemóvel a Marisa. Obrigada. Agora, tudo o que precisa de fazer é esperar aqui e ficar calada. Quando ele chegar, você será testemunha.
Entendido? Mas, por que eu? Por que confia em mim? Helena sorriu fracamente. Porque você é uma estranha. Não pertence ao meu círculo. O meu marido não a pode comprar nem intimidar. Você não lhe interessa. E eu preciso de si exatamente como é. Marisa sentou-se numa cadeira junto à parede, aterrorizada com o que estava a acontecer. Helena fechou os olhos, reunindo forças. 1 hora. Tinha de aguentar. 1 hora. O tempo arrastava-se. Lá fora escurecia. Uma noite de outubro chegava cedo. Marisa estava sentada em silêncio, lançando olhares ocasionais a Helena. Esta dormitava intermitentemente, mas a consciência não a abandonava. Exatamente 1 hora depois, a porta abriu-se e entrou o doutor, Jorge Oliveira Bastos. Um homem de 45 anos, aprumado, num fato rigoroso, com o olhar perspicaz de um jurista experiente. Atrás dele, a sua assistente, Tânia Valente, de 25 anos, com um tablet nas mãos e uma expressão cautelosa. Helena, Dona Helena. Bastos aproximou-se da cama, observando o seu rosto. O que se passa? Feche a porta, ordenou Helena. Sentem-se e ouçam com atenção. Bastos acenou a Tânia, que fechou a porta. Marisa permaneceu junto à parede, como se tivesse medo de se mexer. Bastos sentou-se, pegou num gravador de voz. Permite que grave? Para clareza jurídica. Permito. Helena contou tudo, de forma breve e clara. Os resultados das análises, a substância tóxica encontrada no sangue, as palavras de Pedro meia hora antes. Bastos ouvia sem interromper, mas o seu rosto tornava-se cada vez mais rígido. Tem essas análises? No cofre de casa? A combinação é a data de nascimento da minha mãe. Vá buscar-las. Faça cópias. Isto é base para uma queixa-crime, disse Bastos lentamente. Mas primeiro, precisamos de registrar a sua vontade. Caso contrário, todos os bens passarão por lei para o cônjuge. É exatamente por isso que o chamei. Quero deixar tudo a esta rapariga. Helena acenou na direção de Marisa, a Marisa Silva Antunes, e ela pagar-lhe-á generosamente pelos seus serviços. Isso também incluiremos no testamento. Bastos virou-se. Olhou para a auxiliar. Ela empalideceu, mas acenou afirmativamente com a cabeça. Mas por que ela? Porque ela está aqui. Porque confio nela. E porque não tenho tempo para dúvidas. Todos os meus bens são anteriores ao casamento. Não tenho filhos. São meus, e tenho o direito de dispor deles como entender. Redija o testamento de forma que o Pedro não o possa contestar. Bastos acenou. Será necessário um notário e um médico que confirme a sua capacidade mental no momento da assinatura. Sem isso, o testamento é vulnerável. Organize isso. Hoje. Agora. Está bem. Tânia. Chama o notário de serviço e encontra um neurologista ou psiquiatra independente de outra clínica. Que venha imediatamente. Tânia saiu, pegando no telemóvel. Bastos virou-se para Marisa. Menina, você compreende o que vai acontecer? Marisa acenou, hesitante. Não completamente. Vai herdar todos os bens da dona Helena. A casa, as clínicas, os imóveis, as contas. Tornar-se-á uma mulher muito rica, mas também se tornará um alvo para o marido dela. Ele tentará contestar o testamento. Possivelmente tentará intimidá-la ou suborná-la ou algo pior. Está preparada para isso? Marisa ficou em silêncio. Depois disse lentamente: Eu tenho de estar? Sim, porque legalmente faremos tudo corretamente. Mas, psicologicamente, será uma guerra. Helena interveio. Marisa, não lhe peço que seja uma santa. Receba o dinheiro, faça o que quiser com ele. Mas peço-lhe uma coisa. Leve o caso do envenenamento até ao fim, para que ele seja preso, para que não mate mais ninguém, e recompense generosamente todos os que a ajudarem nisto. Promete? A rapariga olhava para ela, com lágrimas nos olhos.
Prometo. Meia hora depois, reuniram-se no quarto o notário, um homem idoso com uma pasta e um selo, um psiquiatra de um hospital vizinho, uma mulher de cerca de 50 anos, Bastos, Tânia, Marisa e a própria Helena. O psiquiatra realizou um exame, fez perguntas. Que dia é hoje? Onde está? Como se chama o presidente da República? Helena respondia com clareza. O médico escreveu no formulário: paciente orientada no tempo, no espaço e na identidade própria. Consciência clara, capaz, assinatura, selo. O notário abriu o portátil, começou a redigir o texto do testamento, leu-o em voz alta. Eu, Helena Soares Correia, no meu perfeito juízo e memória, lego todos os meus bens, que à data da minha morte me pertençam, a Marisa Silva Antunes. Ele ergueu os olhos. Dona Helena, compreende que está a deserdar o seu cônjuge? Compreendo. Está a agir por vontade própria, sem coação? Sim. Confirma? Confirmo. O notário acenou. Imprimiu o documento numa mini impressora portátil. Bastos apontou a câmera do telemóvel, gravando todo o procedimento. Helena assinou com mão trêmula. O notário apôs o selo, autenticou. As testemunhas foram Tânia e uma enfermeira da ala ao lado, para excluir quaisquer reclamações. Quando tudo terminou, o notário guardou o documento na pasta. Vou depositá-lo para custódia no cartório notarial. Amanhã de manhã farei cópias autenticadas. Tudo será feito de acordo com a lei. Helena acenou. As forças abandonavam-na. Bastos inclinou-se. Dona Helena, vou tratar da toxicologia. Vou reunir todas as análises. Contactarei a polícia judiciária. O Pedro vai pagar por isto. Obrigada, sussurrou ela. Todos saíram. Apenas Marisa ficou. Ela estava de pé junto à cama, sem saber o que dizer. Vá para casa, disse Helena cansada. Amanhã, talvez, nos vejamos. Marisa acenou e saiu. Helena ficou sozinha. Olhava para a escuridão lá fora e pensava: 3 dias, talvez menos, mas ela conseguira. Conseguira privar Pedro daquilo pelo qual ele a estava a matar. E isso era a única coisa que importava agora. Durante a noite, ela morreu, silenciosamente, sem sofrimento. As enfermeiras encontraram-na de manhã. Pedro, quando lhe contaram, desatou a chorar no corredor, alto, de forma ostensiva. Os funcionários da clínica consolavam-no. Ele agradecia, apertando um lenço, enquanto nos seus olhos dançavam chamas de triunfo. A manhã começou com um telefonema. Pedro Matos Rodrigues estava sentado no escritório de Helena, agora o seu escritório, como ele acreditava, e folheava papéis. Documentos de propriedade, extratos de contas, contratos de arrendamento, toda aquela riqueza pertencia-lhe agora. 3 anos de espera, 3 anos a fazer o papel de marido amoroso, e eis o resultado. Ele recostou-se na cadeira de couro, espreguiçando-se. Lá fora estava um dia de outubro claro. As folhas das árvores ardiam em tons de amarelo e laranja. Bonito. Pedro sorriu. A vida estava a melhorar. O telemóvel vibrou. Verônica Guedes. Ele atendeu. Sim, meu amor. Como estás? A voz da amante soava cautelosa. Excelente. Ela morreu esta noite. Silenciosamente, sem testemunhas. Os médicos disseram: insuficiência hepática. Nenhuma pergunta. Tens a certeza? Absoluta. Calculei tudo. A dosagem foi mínima, distribuída ao longo de meses. O fármaco decompõe-se rapidamente, quase não deixa vestígios. Mesmo que alguém queira verificar, não encontrará nada. Verônica ficou em silêncio. E o testamento? Que testamento? Ela não fez nenhum. Eu verifiquei. Todos os bens são anteriores ao casamento. Não há filhos. Portanto, eu herdo como cônjuge. A lei está do meu lado. Espero que tenhas razão. Verônica, não te enerves. Daqui a 6 meses,
Trato de tudo, vendo as clínicas, os imóveis e vamos embora. Para onde quiseres, para o estrangeiro. O dinheiro chegará para várias vidas. Verônica suspirou. Está bem, mas tem cuidado. Não te apresses. Finge o luto. Sou um profissional. Riu-se Pedro. Não me ensines. Ele pousou o telemóvel e dirigiu-se ao armário onde Helena guardava uma coleção de vinho do Porto. Serviu-se, provou. Excelente. Tudo naquela casa era excelente. E agora, tudo era dele. Bateram à porta. Entrou a empregada, uma mulher idosa de olhos vermelhos. Senhor Pedro, tem aqui o advogado, o Dr. Jorge Oliveira Bastos. Pedro franziu o sobrolho. Aquele Bastos, sempre fora demasiado esperto e atento. Helena confiava-lhe todos os assuntos jurídicos. O que quereria ele? Que entre. Bastos apareceu no escritório, aprumado, num fato rigoroso, com um rosto sério. Não estendeu a mão para um aperto, apenas acenou. Senhor Pedro, os meus pêsames. Obrigado. Pedro fingiu uma expressão de dor. Isto é uma tragédia. Sem dúvida. Preciso de discutir consigo algumas questões jurídicas. Estou a ouvir. Bastos sentou-se, sem esperar convite, e tirou uma pasta. A dona Helena Soares Correia deixou um testamento. Pedro retesou-se. A sério? Como é que ela não lhe disse nada sobre um testamento? E o que diz? Todos os bens que lhe pertenciam no momento da morte foram legados a outra pessoa. Pausa. Pedro não compreendeu imediatamente o significado do que fora dito. Depois, perguntou de novo. Ou seja, quer dizer que não sou o herdeiro no testamento? A dona Helena dispôs dos seus bens de outra forma. Pedro levantou-se de um salto. Isso é impossível. Ela estava em coma. Quando é que ela teve tempo? Bastos olhava-o friamente. O testamento foi feito um dia antes da morte dela, na presença de um notário, de um médico psiquiatra que confirmou a sua capacidade mental e de 2 testemunhas. Tudo absolutamente legal. Para quem? Pedro sentiu um arrepio na espinha. Para quem é que ela deixou tudo? Isso será anunciado no notário. Amanhã, às 10 da manhã, a sua presença é obrigatória. Eu vou contestar. Pedro bateu com o punho na mesa. Ela não estava sã, estava doente. Temos um atestado médico da sua plena capacidade mental no momento da assinatura. Temos uma gravação em vídeo, temos o depoimento do notário. Bastos levantou-se. Aconselho-o a preparar-se psicologicamente e a contratar o seu próprio advogado. Ele saiu sem se despedir. Pedro ficou sozinho, a respirar com dificuldade. Um testamento. Como se atreveu? Como é que ela teve tempo? Ele pegou no telemóvel, ligou a Verônica. Temos um problema enorme. Na manhã seguinte, Pedro compareceu no cartório notarial. Com ele, veio Verônica. Ele apresentou-a como uma amiga da família que o apoiava nesta hora difícil. O notário, aquele mesmo homem idoso, recebeu-os no seu gabinete. Já lá estavam sentados Bastos e a sua assistente, Tânia Valente. Onde está o herdeiro? Perguntou Pedro bruscamente. A herdeira enviou um representante, respondeu o notário. Os seus interesses são representados pelo advogado Dr. Bastos, com base numa procuração autenticada. Quem é ela? Onde está ela? O notário abriu a pasta, retirou o documento. De acordo com o testamento de Helena Soares Correia, a única herdeira de todos os seus bens é Marisa Silva Antunes, residente em... Quem é essa? Pedro não acreditou no que ouvia. Nunca ouvi falar dela. A auxiliar de limpeza da clínica onde a sua esposa faleceu, confirmou o notário. Verônica agarrou no braço de Pedro, apertando-o como um aviso. Ele engoliu a fúria, forçou-se a falar com calma. Isto é um absurdo. A Helena não conhecia essa rapariga. Como pôde deixar-lhe tudo? Bastos respondeu com serenidade. O testador tem o direito de legar os seus bens a qualquer pessoa. A lei não exige uma explicação dos motivos. Mas ela estava doente.
incapaz. Pelo contrário, Bastos colocou sobre a mesa o atestado médico. Aqui está o relatório do médico psiquiatra que realizou a avaliação imediatamente antes da assinatura do testamento. Conclusão: capaz, consciência clara, vontade livre. Existe também uma gravação em vídeo do procedimento. O notário certificou pessoalmente a sua vontade. Tudo foi feito de forma irrepreensível. Pedro sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. E para mim, o que me resta? O notário explicou pacientemente, como se explicasse o óbvio. Os bens da sua esposa foram adquiridos antes do casamento. Portanto, não são bens comuns do casal. O senhor, como cônjuge sobrevivo, tem direito apenas à sua parte nos bens comuns, ou seja, o que foi adquirido ou ganho durante os 3 anos de casamento. A casa, as clínicas, os imóveis comerciais, as contas, tudo isso pertencia a Dona Helena antes do casamento. Por testamento, esses ativos passam para a senhora Antunes. Então, para mim, nada. Tem o seu salário dos últimos 3 anos, as suas poupanças pessoais, o carro registrado em seu nome. Essa é a sua parte nos bens comuns. Pedro ficou em silêncio. A cabeça zumbia-lhe. 3 anos. 3 anos a envenená-la, a aguentar, a fingir. Para quê? Para que uma qualquer auxiliar de limpeza recebesse milhões. Onde está ela? Perguntou ele em voz baixa, perigosamente baixa. A senhora Antunes apresentou a declaração de aceitação da herança através de um representante, respondeu o notário. Não é necessário que saiba a sua localização. Quero falar com ela. Isso é impossível, interveio Bastos. A minha cliente não deseja encontrar-se consigo. Eu vou contestar o testamento. Vou para tribunal. É o seu direito. Mas aviso-o que temos todas as razões para acreditar que a contestação será infrutífera. O testamento está juridicamente bem elaborado. A vontade da testadora foi expressa claramente. Os documentos médicos confirmam a sua capacidade. Não há fundamentos para declarar o testamento inválido. Pedro levantou-se, cambaleando. Verônica amparou-o pelo cotovelo. Saíram do cartório em silêncio. Na rua, Pedro parou, virando-se para Verônica. Tudo ruiu, sussurrou ele. Tudo, nem tudo. Verônica olhava-o com dureza. Vamos encontrar essa rapariga. Vamos obrigá-la a renunciar, intimidá-la, suborná-la. Não importa. O principal é agir depressa. O Bastos escondeu-a em algum lado. Encontraremos. Tenho contactos. Pessoas que sabem procurar. Dá-me uns dias. Pedro acenou. O ódio borbulhava-lhe no peito. Helena enganara-o. Mesmo a morrer, conseguira vingar-se, mas ele não se renderia, não depois de tudo o que investira. Entretanto, no escritório de Bastos, decorria uma reunião. O doutor Jorge estava sentado à mesa, em frente a Tânia Valente e a um detetive privado, André Bernardes, um ex-agente da judiciária, um homem robusto de 42 anos, com cabelos grisalhos. A situação é a seguinte, começou Bastos. A Marisa está segura por agora. Ela foi para o Alentejo, alugou um quarto, arranjou um trabalho temporário, mas o Rodrigues vai procurá-la. Ele não vai parar. O que é que ele pode fazer? Perguntou Tânia. Intimidar, subornar, forçá-la a renunciar à herança. No caso extremo, eliminá-la fisicamente se ela recusar. Estamos a lidar com um homem que envenenou sistematicamente a própria mulher. Ele é capaz de muito. Bernardes acenou. Vou verificar todas as câmaras de vigilância da clínica. Rastrear quem contactou a Correia nos últimos meses. Vou verificar farmácias, o que o Rodrigues comprou, que medicamentos. Se ele a envenenou, deixou vestígios. Ótimo. Outro ponto. Precisamos de uma queixa-crime. Sem ela, o Rodrigues continuará em liberdade e a perseguir a Marisa. Já preparei a queixa para apresentar à polícia judiciária. Anexo os relatórios toxicológicos que a dona Helena mandou fazer. Vê-se claramente no sangue uma substância que ela não tomava por prescrição médica. Tânia esclareceu.
E se a perícia não confirmar o envenenamento, vai confirmar. A Helena era meticulosa. Ela enviou as análises para 2 laboratórios independentes. Os resultados são idênticos. Além disso, ela registrou a deterioração do seu estado por datas, mantinha um diário de sintomas. Tudo isto são provas indiretas, mas de peso. A quem entregamos o caso? Ao inspetor Vitor Azevedo. Ele trabalha na PJ, é um profissional, não aceita subornos. Se alguém levar este caso a tribunal, será ele. Bernardes levantou-se. Começo a trabalhar. Amanhã apresento os primeiros resultados. Ele saiu. Bastos virou-se para Tânia. Contacta a Marisa. Diz-lhe que tudo está a correr como planeado, que se mantenha discreta, não se exponha. Se acontecer alguma coisa, que me ligue imediatamente. Está bem. E mais uma coisa. Reúne todos os documentos da Correia. Contratos, atas, extratos. Quero ter a certeza de que cada ativo está juridicamente protegido. O Rodrigues vai tentar encontrar lacunas. Vamos fechá-las antecipadamente. Tânia acenou e saiu. Bastos ficou sozinho. Abriu o cofre, tirou a cópia do testamento, releu-a mais uma vez. Tudo correto. Cada palavra, cada vírgula. Helena Correia era uma mulher inteligente. Mesmo a morrer, pensou em tudo ao pormenor. Ele lembrou-se da última conversa deles no quarto do hospital. Como ela o olhava, calmamente, sem medo. Jorge, eu sei que estou a morrer, mas quero que ele não receba nada, nem um cêntimo, que ele perceba que me matou em vão. Dona Helena, tem a certeza de que quer dar tudo a Marisa? Mal a conhece. Conheço. O suficiente. Ela é honesta. Trabalha por uma miséria, aluga um quarto, paga um crédito do tratamento da mãe falecida. Pessoas assim não se compram. A pessoas assim pode-se confiar uma vingança. Vingança? Sim. Quero que o Pedro vá para a prisão, que seja julgado pelo meu homicídio. E a Marisa é uma testemunha. Ela viu entrar no quarto. Ouviu o que eu disse depois. Ela ajudará a investigação. Prometeu-me. Bastos acenou na altura, e agora cumpria a promessa feita a uma cliente moribunda. Ele guardou o testamento de volta no cofre e pegou no telemóvel. Marcou o número do inspetor Azevedo. Inspetor Vitor, é o Dr. Bastos. Tenho um material para si. Possível homicídio doloso por envenenamento sistemático. Enviarei os documentos. O caso é complexo, mas promissor. Azevedo ficou em silêncio do outro lado. Envie. Vou dar uma vista de olhos. Obrigado. Aguardo o seu contacto. Bastos pousou o telemóvel. Agora, restava esperar. Esperar que a máquina da justiça começasse a funcionar. Lentamente, mas de forma inexorável. E, nesse mesmo tempo, num pequeno quarto alugado numa cidade vizinha, Marisa Antunes estava sentada num sofá velho, a olhar pela janela. Lá fora, caía uma chuva miudinha de outono. As gotas escorriam pelo vidro, fundindo-se em riachos sinuosos. Ela ainda não acreditava. Tudo parecia um sonho. Há 2 dias, lavava o chão de um corredor de hospital. Recebia um salário miserável, contava os trocos até o fim do mês. E hoje, o advogado Bastos informara-a de que era herdeira de uma fortuna imensa. Marisa não estava feliz. Tinha medo, porque compreendia que o marido de Correia não a deixaria em paz. Ele viria procurá-la-ia. E então, o telemóvel vibrou. Tânia Valente. Marisa, como está? Normal. Estou em casa. Ótimo. Não saia sem necessidade. O Rodrigues já começou as buscas. Estamos a seguir os seus passos. Por enquanto, ele não sabe onde a senhora está. Mas tenha cuidado. Está bem. Mais uma coisa. Em breve, o inspetor vai querer ouvi-la. Sobre o que viu no hospital, o que a dona Helena disse. Esteja preparada. Estou pronta. Eu prometi-lhe. Muito bem. Aguente firme. Marisa pousou o telemóvel. Lembrou-se do rosto de Helena Correia, pálido, emaciado, mas com um olhar claro e firme. Lembrou-se das suas últimas palavras.
leva o caso do envenenamento dele até ao fim. Para que ele seja preso, ela levaria. Acontecesse o que acontecesse, porque Helena lhe dera uma oportunidade para outra vida. E Marisa não a desiludiria. Lá fora, o crepúsculo adensava-se. Noutra cidade, Pedro Rodrigues reunia informações, fazia planos, preparava-se para o ataque. E aqui, num quarto silencioso, a rapariga que ontem não era ninguém, preparava-se para se defender. O jogo começara, e as apostas eram demasiado altas para perder. O inspetor Vítor Azevedo estava sentado no seu gabinete no edifício da Polícia Judiciária e estudava os materiais enviados pelo advogado Bastos. A pasta era grossa. Laudos médicos, análises toxicológicas de 2 laboratórios independentes, excertos do historial clínico, o diário pessoal da falecida Correia, onde ela registrava os sintomas por data. Azevedo era um investigador experiente, com a reputação de ser meticuloso e incorruptível. Não gostava de casos mediáticos, mas quando pegava num, levava-o até ao fim. Neste momento, lia o laudo toxicológico pela 3ª vez. Tudo batia certo. No sangue de Correia, foram encontrados vestígios de um fármaco usado em medicina paliativa para aliviar o sofrimento de doentes terminais, e em doses elevadas é mortalmente perigoso. Uma substância rara, de venda estritamente controlada por receita. Correia não tinha cancro. De onde veio? Azevedo pegou no telefone e ligou a Bastos. Dr. Jorge, recebi os materiais. Uma pergunta. Correia tinha motivos para tomar este fármaco? Nenhuns. O seu médico assistente confirmou que não prescreveu nada do gênero. Além disso, a própria dona Helena suspeitou de algo e fez secretamente análises num laboratório externo. Os resultados são chocantes, mas fidedignos. Percebi. Quem tinha acesso à sua comida e medicamentos? Em primeiro lugar, o cônjuge, Pedro Rodrigues. Viviam juntos. Ele preparava-lhe o chá, trazia-lhe os comprimidos. A empregada doméstica ia lá 3 vezes por semana, mas está com eles há 20 anos. É de confiança. Os outros contactos eram esporádicos. O motivo do cônjuge? A herança. Correia era dona de uma rede de clínicas, imóveis comerciais, contas avultadas. Tudo adquirido antes do casamento. Não há filhos. Se ela tivesse morrido sem testamento, tudo iria para Rodrigues, como o único herdeiro legal. Mas ela deixou um testamento. Sim, um dia antes da morte. A favor de uma pessoa estranha, a auxiliar de limpeza, Antunes. Rodrigues ficou sem nada. Interessante. Então, ele tinha motivo, meios e oportunidade. A tríade clássica. Exatamente. Além disso, há uma testemunha. A Marisa ouviu a dona Helena contar-me as suas suspeitas. Ela está disposta a depor. Onde está ela agora? Num lugar seguro. Rodrigues está a procurá-la ativamente, a tentar intimidá-la, a forçá-la a renunciar à herança. Temo pela vida dela. Azevedo franziu o sobrolho. Está bem. Vou abrir um inquérito por crime de homicídio nos termos do artigo 131 do Código Penal. Vou requerer a exumação, uma nova autópsia médico-legal. Se o envenenamento se confirmar, Rodrigues apanhará uma pena pesada. Obrigado, inspetor Vítor. De nada. Estou apenas a fazer o meu trabalho. Azevedo pousou o telefone e começou a preparar o despacho de abertura do inquérito. O trabalho seria meticuloso, mas ele gostava de casos assim. Quando tudo se encaixa num quadro claro, quando o criminoso pensa que escapou à justiça e depois percebe que a rede se está a fechar. 2 dias depois, o investigador obteve autorização judicial para a exumação do corpo de Correia. O procedimento decorreu à porta fechada, sem publicidade desnecessária. Os materiais foram enviados para análise para o Instituto de Medicina Legal em Lisboa. Enquanto os peritos trabalhavam, Azevedo começou a reunir provas indiretas.
Ele encarregou os seus assistentes de verificarem as gravações das câmaras de vigilância das farmácias na zona onde Correia vivia. A tarefa era simples: descobrir se Rodrigues tinha comprado aquele fármaco específico. O resultado chegou uma semana depois. Na gravação de uma farmácia privada, vê-se claramente Pedro Rodrigues. Ele aproxima-se do balcão, fala com a farmacêutica, entrega dinheiro, recebe uma embalagem. A data é de 2 meses antes da morte de Correia. Azevedo convocou a farmacêutica para interrogatório. Uma mulher de 50 e poucos anos, nervosa, assustada. Lembra-se deste homem? O investigador mostrou uma fotografia de Rodrigues. Sim, lembro-me. Ele veio várias vezes. O que é que ele comprou? Um fármaco para cuidados paliativos. Disse que a mãe tinha cancro, que os médicos o autorizaram a administrar em casa para que ela não sofresse. Tinha receita? A farmacêutica empalideceu. Não. Ele disse que tinha perdido a receita, ofereceu-se para pagar mais. E eu aceitei. Precisava do dinheiro. Quantas vezes é que ele comprou? 4 ou 5. Não me lembro ao certo. Azevedo acenou. Percebe que infringiu a lei? Venda de medicamentos sujeitos à receita médica sem receita. E se este fármaco foi usado para um homicídio, a senhora é cúmplice. A mulher começou a chorar. Eu não sabia. Juro que não sabia. Escreva uma declaração, confesse voluntariamente. Isso atenuará a sua culpa, mas terá de testemunhar em tribunal. Ela acenou, enxugando as lágrimas. Azevedo ditou-lhe o auto. Ela assinou. Mais um fio que conduzia a Rodrigues, formalizado em documento. Entretanto, o detetive privado André Bernardes conduzia a sua própria investigação. Ele analisou todas as gravações das câmaras de videovigilância da clínica onde Correia esteve internada. Estudou quem entrava no seu quarto, quando e por quanto tempo ficava. Pedro Rodrigues aparecia regularmente, trazia fruta, flores, sentava-se junto à cama. Nas câmaras parecia um marido exemplar. Mas um dia, Bernardes notou um pormenor. Rodrigues entra com um termo. Fica 10 minutos, sai sem o termo. 1 hora depois, uma enfermeira entra para recolher a louça. O termo está vazio. Bernardes consultou os registros médicos. Nesse dia, o estado de Correia piorou drasticamente. Náuseas, fraqueza, confusão mental. Os médicos atribuíram à progressão da doença. O detetive encontrou essa enfermeira, entrevistou-a informalmente. Lembra-se daquele dia? O senhor Rodrigues trouxe chá para a esposa num termo. Sim, lembro-me. A dona Helena bebeu um pouco, depois disse que o chá estava amargo. Pensei que era por ser muito forte. E o que disse o senhor Rodrigues? Nada. Sorriu. Disse que ela sempre fora esquisita. Bernardes registrou o depoimento. Mais um tijolo no muro da acusação. Paralelamente, ele seguia as ações de Rodrigues após a leitura do testamento. Pedro contratou homens. 2 tipos fortes de uma empresa de segurança privada. Eles vasculharam a cidade, interrogaram ex-colegas de Marisa, vizinhos, conhecidos, procuravam saber para onde ela tinha ido. Bernardes reportava a Bastos. O Rodrigues está ativo. Os homens dele já descobriram que a Antunes alugava um quarto na periferia. Interrogaram a senhoria. Ela disse que a rapariga se mudou há 1 semana, não deixou a nova morada. Eles vão encontrá-la mais cedo ou mais tarde. Sim, eles têm recursos. Precisamos de nos antecipar. Proponho organizar um encontro entre a Marisa e os homens do Rodrigues, mas sob o nosso controlo. Registramos a tentativa de pressão, de intimidação. Isso será fundamento para abrir outro processo-crime. Coação, ameaças. Bastos pensou. Arriscado, mas era uma opção viável. Vou falar com a Marisa. Ele contactou-a. Explicou o plano. A rapariga não concordou imediatamente. Tinha medo. Mas Bastos convenceu-a. Marisa, eles vão encontrá-la de qualquer maneira. É melhor que aconteça nos nossos termos.
Estaremos por perto. A polícia estará por perto. Não se vai magoar. E o Rodrigues ficará ainda mais encurralado. Está bem, disse ela em voz baixa. Eu faço. Bernardes organizou uma fuga de informação. Através de um conhecido na empresa de segurança, ele deu uma pista aos homens de Rodrigues. A Marisa trabalha num pequeno laboratório privado na cidade vizinha de Setúbal. A informação chegou a Pedro em 2 dias. Ele partiu imediatamente para lá, juntamente com Verônica Guedes e 2 seguranças. O plano era simples: encontrar a rapariga, intimidá-la, forçá-la a assinar a renúncia à herança. Se não concordasse, pressionar mais. Eles localizaram Marisa à noite, quando ela saía do laboratório, e cercaram-na numa rua deserta. Pedro deu um passo à frente, sorrindo. Marisa Antunes, finalmente, precisamos de falar. A rapariga recuou. Pedro continuou, sem levantar a voz. Recebeste o que me pertence por direito. A Helena era minha mulher. Cuidei dela durante 3 anos. E tu és uma rapariga qualquer que apareceu no momento certo. Achas isso justo? Marisa ficou em silêncio. Pedro tirou papéis do bolso. Aqui está a renúncia à herança. Se assinares, dou-te 50.000 euros. Chega para pagares as tuas dívidas e começares uma nova vida. Se recusares. Ele acenou para os seguranças. Vais arrepender-te. Eu não assino, conseguiu dizer Marisa. Pedro franziu o sobrolho. Verônica aproximou-se, falando de forma insinuante. Querida, tu não percebes com quem te meteste. O Pedro não é dos que desistem. Se não assinares por bem, ele vai obrigar-te. Vai doer. Pensa em ti, na tua saúde. Eu disse que não. Um dos seguranças avançou, mas nesse momento, Bernardes apareceu da esquina. Atrás dele, 2 polícias fardados. Parados. Polícia! Pedro gelou. Verônica empalideceu. Os seguranças olharam um para o outro, confusos. Bernardes aproximou-se de Marisa. Está tudo bem? Sim. Ela tremia, mas aguentava-se. Eles ameaçaram-me, exigiram que assinasse a renúncia à herança. Um polícia anotava o depoimento. Pedro tentou justificar-se. Estávamos só a conversar. Não houve ameaças. Temos tudo gravado. Bernardes tirou um gravador do bolso de Marisa. Cada palavra, incluindo a frase sobre ela se arrepender, se recusasse. Pedro percebeu que fora apanhado. Os polícias lavraram um auto, detiveram-no a ele e a Verônica para prestarem declarações. Os seguranças foram libertados com termo de identidade e residência. Na esquadra, Pedro ficou detido até de manhã. Depois foi libertado sob a mesma medida de coação. Mas o processo fora aberto. Azevedo recebeu os materiais e instaurou um processo por crime de coação e ameaça com uso de violência. Agora, corriam 2 processos contra Rodrigues: o homicídio de Correia e as ameaças à herdeira. A situação tornava-se crítica. Pedro voltou para a casa que já não lhe pertencia. Verônica estava sentada no sofá, com a cabeça entre as mãos a lamentar-se. Está tudo a ruir, Pedro. Eles estão a encurralar-nos. Cala-te, retorquiu ele. Estou a pensar. Pensar em quê? Temos de fugir, enquanto é tempo. Fugir para onde? Não tenho dinheiro. A Helena deixou tudo a essa maldita rapariga. Só me resta o meu mísero salário de 3 anos, que já não existe. Então, o que vamos fazer? Pedro ficou em silêncio. Ele percebia que o tempo era escasso. O inspetor estava a investigar. O detetive reunia provas, as testemunhas depunham. Em breve seria detido, e então tudo acabaria. Precisava de um plano. Desesperado, arriscado, mas um plano. Ele pegou no telefone, marcou o número de um dos seus seguranças. Ouve com atenção. Preciso de informações sobre a Antunes. Tudo o que encontrares. Onde vive? Onde trabalha? Quem a protege? Pago o dobro do normal. O segurança concordou. Pedro desligou. Verônica olhava para ele com horror.
Estás louco? Depois do que aconteceu, vais outra vez. Eu não me rendo, interrompeu a Pedro. Passei 3 anos com aquela mulher, 3 anos. E agora uma qualquer auxiliar de limpeza vai ficar com tudo. Não, vou obrigá-la a renunciar, custe o que custar. Verônica levantou-se. Então, sem mim. Não quero ir presa por causa da tua vingança. Então, desaparece daqui, atirou Pedro. Já não preciso de ti. Ela bateu com a porta. Pedro ficou sozinho, sentado no escuro, a respirar com dificuldade. O ódio transbordava-o. Por Helena, que o enganara, por Marisa, que roubara o seu futuro, por Verônica, que fugira, deixando-o sozinho, por Bastos, que transformara tudo numa guerra jurídica. Mas ele não se renderia. Nunca. E nesse mesmo tempo, o inspetor Azevedo estudava novos materiais. A perícia de Lisboa chegou mais cedo do que o esperado. O resultado era inequívoco. A morte de Correia resultou de falência multiorgânica, causada pela administração sistemática de um fármaco tóxico. A concentração da substância nos tecidos indicava um envenenamento prolongado, de pelo menos 3 meses. Azevedo ligou a Bastos. Dr. Jorge, a perícia está pronta. O envenenamento foi confirmado. Vou deduzir acusação contra Rodrigues. Amanhã, chamo-o para interrogatório. Ele pode tentar fugir, é possível. Por isso, vou pedir ao tribunal a aplicação da medida de coação de prisão preventiva. O risco de fuga e de perturbação do inquérito é evidente. Concordo. Mantenha-me informado. Azevedo terminou a chamada e começou a preparar os documentos. O cerco apertava-se. Em breve, Pedro Rodrigues estaria onde devia estar, atrás das grades. Pedro Rodrigues recebeu a notificação às 8 da manhã. Um estafeta entregou-lhe o envelope, pediu para assinar. Pedro abriu-o. Convocatória para interrogatório na Polícia Judiciária, na qualidade de arguido pelo crime de homicídio, previsto no artigo 131 do Código Penal. Ele releu 2 vezes. Então, a perícia estava pronta. Então, encontraram provas. Já não havia tempo. Pedro atirou a notificação para a mesa, pegou no telefone, ligou ao segurança. Descobriste onde exatamente vive a Antunes em Setúbal? Sim, ela aluga um quarto na rua de Luísa Todi, número 17. Não tem proteção, mas o detetive Bernardes aparece de vez em quando. Excelente, quanto te devo? 100 euros. Receberás. Mas preciso de mais um serviço. Quero que a assustes. A sério, para que ela perceba, ou renuncia à herança, ou o quê? Encontram-na numa valeta. O segurança ficou em silêncio, acrescentando: isso já é outro dinheiro e outros riscos. 200 euros em dinheiro, metade agora, metade depois. Quando? Hoje à noite. Eu próprio vou. Tu vens comigo. Levamos mais um homem de confiança. Combinado. Pedro desligou. A adrenalina disparou. Ele sabia que era uma loucura. O inspetor já estava no seu encalço. Amanhã, o interrogatório. Podiam detê-lo. Mas se não fizesse nada, perderia definitivamente. E se a Antunes renunciasse à herança, o caso desmoronar-se-ia. Sem herança, não há motivo. Sem motivo, a acusação enfraquece. Ele arrumou as coisas. Dinheiro, documentos, um telemóvel de reserva. Deixou um bilhete à empregada, a dizer que tinha ido à casa de um amigo por uns dias, que os nervos não aguentavam. Entrou no carro, foi ao encontro do segurança. Entretanto, em Setúbal, Marisa Antunes terminava o seu dia de trabalho. O laboratório fechava às 6 da tarde. Ela trocou de roupa, saiu para a rua. Novembro instalara-se. Vento frio, umidade, escurecia cedo. Marisa caminhava por uma rua deserta em direção à paragem de autocarro. O telemóvel vibrou. Tânia Valente. Marisa, onde está? A caminho de casa. O trabalho acabou. O Bernardes não a pode ir buscar hoje. Tem outro assunto. Tenha cuidado.
Se acontecer alguma coisa, ligue imediatamente. Está bem. Marisa guardou o telemóvel. Olhou para trás. A rua estava deserta. Os candeeiros davam uma luz fraca. Sentiu um desconforto. Apressou o passo. Ouviu atrás de si o som de um motor. Um carro. Marisa virou-se. Um jipe preto vinha devagar, quase ao seu lado. O vidro desceu. Ao volante, um homem desconhecido. No banco de trás, Pedro Rodrigues. Marisa Antunes, entre. Precisamos de falar. Não. Ela recuou. O jipe parou. As portas abriram-se de rompante. Do interior saltaram 2 homens, fortes, de roupa escura. Um agarrou Marisa por um braço. O outro tapou-lhe a boca. Ela tentou soltar-se, mas não teve forças. Empurraram-na para dentro do carro, prenderam-na entre os seguranças. O jipe arrancou. Pedro virou-se para ela. Fizeste mal, Marisa teimosa. Podíamos ter chegado a um acordo pacificamente. Agora terá de ser de outra forma. Ela ficou em silêncio, a sufocar de medo. O carro saiu da cidade, virou para uma estrada de terra batida, parou junto a um armazém abandonado. Pedro saiu, acenou aos seguranças. Tragam-na. Tiraram Marisa do carro, levaram-na até ao armazém. Lá dentro estava frio e escuro, cheirava a umidade e a ferrugem. Pedro ligou a lanterna do telemóvel, iluminou-lhe o rosto. Ouve com atenção. Tens 2 opções. Primeira, assinas a renúncia à herança aqui e agora. Eu levo-te de volta, dou-te 50.000 euros e separamo-nos como amigos. Segunda opção. Ele fez uma pausa. Ninguém te encontrará. Nunca. Percebes? Marisa tremia. Andam à minha procura. Se eu desaparecer, suspeitarão logo de si. Que suspeitem. Sem corpo não há crime. E o corpo? Pedro riu-se. O sapau aqui perto é fundo. Até um tanque se afunda lá. Ela ficou em silêncio. Pedro tirou os papéis do bolso. Aqui está a renúncia. Vais assinar? Não. Pedro acenou a um dos seguranças. Ele deu um murro na cara de Marisa. Ela caiu, batendo com o joelho no chão de cimento. Pedro agachou-se ao seu lado. Achas que estou a brincar? Eu matei a Helena. Lenta e metodicamente. Durante 3 meses, misturei-lhe veneno no chá. Vi-a definhar e não me importei. Achas que vou tratar-te de forma diferente? Marisa levantou a cabeça, olhou-o nos olhos. O sangue escorria do lábio partido. Você é um assassino e vai ser preso, mais cedo ou mais tarde. Pedro levantou-se, deu-lhe um pontapé na barriga. Ela dobrou-se de dor. Ele agachou-se novamente. Pergunto pela última vez. Vais assinar? Gananciosa pelo dinheiro dos outros. Marisa ficou em silêncio. Pedro endireitou-se, acenou aos seguranças. Preparem o carro, levamo-la para o sapau. Lá, tratamos do assunto. Nesse momento, ouviram-se sirenes do lado de fora. Pedro gelou. Os seguranças correram para a porta, mas já entravam no armazém polícias armados, parados, mãos na cabeça. Pedro tentou fugir, mas foi imobilizado, algemado. Os seguranças também foram detidos. A seguir, entrou Bernardes, aproximou-se de Marisa, ajudou-a a levantar-se. Como está? Viva! Estou, rouquejou ela. Muito bem. Aguente, chamamos uma ambulância. Levaram Pedro do armazém, meteram-no num carro da polícia. Ele olhava para Marisa com ódio. Ela estava de pé, apoiada em Bernardes, e pela primeira vez em muito tempo sentiu: vai ficar tudo bem. Bernardes explicou-lhe mais tarde, no hospital, quando os médicos trataram das suas feridas. Estávamos a seguir o telemóvel do Rodrigues. Quando ele saiu da cidade, percebemos que estava a planear alguma coisa. Contactamos a polícia local, coordenamos as ações, chegamos a tempo. Obrigada. Marisa segurava um saco de gelo no lábio partido. Se não fossem vocês. Não pense nisso. O importante é que está viva. E o Rodrigues agora vai preso por muito tempo. Tentativa de homicídio, sequestro, ameaças.
Mais o processo principal, o homicídio da Correia. Arrisca-se a uns 20 anos. Marisa acenou. A dor diminuía gradualmente. Ela fechou os olhos, lembrando-se do rosto de Helena Correia. A promessa que lhe fizera. Ela cumprirá. No dia seguinte, o inspetor Azevedo interrogou Pedro Rodrigues. Ele estava sentado numa cela de detenção provisória, por fazer a barba, com um olhar apagado. Pedro é acusado de homicídio doloso da sua esposa, Helena Soares Correia, por envenenamento sistemático, e também de sequestro e tentativa de homicídio de Marisa Silva Antunes. Declara-se culpado? Não. Pedro olhava carrancudo para a mesa. Temos a perícia que confirma o envenenamento. Temos testemunhas que o viram comprar o fármaco na farmácia sem receita. Temos as gravações das câmaras de vigilância da clínica, onde levava chá à sua esposa num termo, após o qual ela piorava. Temos a gravação da sua conversa com a Antunes, onde diz claramente: "Eu matei a Helena. Durante 3 meses, misturei-lhe veneno. Quer que eu ponha a gravação?" Pedro ficou em silêncio. Azevedo ligou o gravador. A voz de Pedro soava nitidamente. "Eu matei a Helena, lenta e metodicamente. Durante 3 meses, misturei-lhe veneno no chá. Vi-a definhar e não me importei." Azevedo desligou a gravação. "É a sua voz?" Pedro não respondeu. Azevedo continuou. "Também temos o depoimento da Antunes, que raptou, agrediu e ameaçou de morte se ela não renunciasse à herança. As lesões no corpo dela foram documentadas. Os seus seguranças já depuseram, confirmando que agiram sob as suas ordens." Pedro encurralou-se a si mesmo. A única coisa que o pode ajudar é uma confissão completa. Pedro levantou a cabeça. "Quero um advogado. É o seu direito." O interrogatório terminou. Azevedo saiu da cela, ligou a Bastos. "Doutor, Jorge, o Rodrigues está detido. O tribunal decretou prisão preventiva. A fuga está excluída, a pressão sobre as testemunhas também. Podemos passar à fase seguinte." "Excelente. Estou a preparar os documentos para o processo cível." O Rodrigues continua a contestar o testamento, mas agora a sua posição é ainda mais fraca. O tribunal verá. Um homem, acusado de matar a mulher, tenta obter os bens dela. Parece cínico. Concordo. Que hipóteses tem ele de ganhar o processo cível? Nulas. O testamento foi feito de forma irrepreensível. O atestado médico de capacidade, a gravação em vídeo, o depoimento do notário. Está tudo lá. O tribunal vai indeferir o pedido dele, sem dúvida. Então, resta apenas o processo-crime. Continuo a recolher provas. Em breve, enviarei para o Ministério Público para a acusação. Mantenha-me informado." Azevedo terminou a conversa. O trabalho corria como planeado. Mais algumas semanas e o caso seria levado a tribunal. Entretanto, na cidade vizinha, Marisa Antunes estava sentada no apartamento que Bastos alugara para ela. Um lugar seguro. Segurança 24 horas por dia. Ela olhava pela janela para o céu de novembro e pensava em como a sua vida tinha mudado. Há um mês não era ninguém. Lavava o chão, recebia um salário de miséria, vivia num quarto alugado. E agora era herdeira de uma fortuna imensa, testemunha-chave num processo-crime, uma mulher que tentaram matar. Ela não se alegrava com o dinheiro. Ainda não se alegrava, porque percebia que este era o preço da vida de Helena Correia. E esse preço obrigava-a. O telefone tocou. Era Bastos. "Marisa, como está?" "Normalmente. As nódoas negras estão a passar." "Ótimo. Tenho novidades. O Rodrigues está preso. A investigação está a reunir as últimas provas. Em breve, o caso irá para tribunal. Paralelamente, corre o processo cível sobre o testamento. Dentro de um mês, haverá uma decisão. E o que devo fazer? Esperar,
prestar declarações quando for solicitada e preparar-se para, depois do julgamento, se tornar a legítima proprietária de todos os bens da Correia. Marisa ficou em silêncio. Dr. Jorge, e se eu não quiser? O que não quero? Tudo isto, o dinheiro, as casas, as clínicas. Tenho medo. Não sei como viver com tudo isto. Bastos suspirou. Marisa, a Helena não a escolheu por acaso. Ela viu em si algo que não via nos outros. Honestidade, talvez, ou simplesmente bondade. Ela queria que tivesse uma oportunidade. Não desista dela. Pegue no dinheiro, construa a sua vida. Mas lembre-se, prometeu-lhe levar o caso até ao fim e vai cumprir a promessa. Eu lembro-me. Então, ótimo. Aguente firme. Em breve, tudo acabará. Marisa pousou o telemóvel, olhou para a fotografia de Helena Correia que Bastos lhe dera. Uma mulher de meia idade, com um rosto inteligente e um olhar firme. Ela viveu uma vida difícil, construiu um negócio, perdeu o amor e depois foi traída e morta. Marisa disse baixinho para o vazio. Eu levarei o caso até ao fim, prometo. E na prisão, Pedro Rodrigues estava deitado na sua cama, a olhar para o teto. A vida desmoronara-se. Tudo o que construíra em 3 anos, ruíra num mês. Helena vencera-o, mesmo depois da morte. Ele lembrava-se dos seus últimos dias, como ela jazia no quarto do hospital, pálida, fraca, como ele lhe sussurrava, pensando que ela estava inconsciente, como se regozijava. E ela ouvia tudo, compreendia tudo, e desferiu um contra-ataque do qual ele nunca se recuperaria. Pedro fechou os olhos. Na cela, estava frio e abafado ao mesmo tempo. Em algum lugar pingava água. O seu colega de cela ressonava. A vida continuava, mas para ele, parara. Ele lembrou-se de Verônica. Ela partiu quando sentiu o perigo. Uma mulher inteligente. Sempre fora mais inteligente do que ele. Usou-o, tal como ele usara a Helena. Pedro virou-se para a parede. Amanhã, outro interrogatório, depois o julgamento, depois a sentença. 20 anos, talvez mais. Ele não viveria até a liberdade. Na sua idade, 20 anos. Era uma sentença de morte. Ele riu-se amargamente. Helena sabia o que fazia. Deixou-lhe a vida, mas tirou-lhe tudo aquilo pelo qual ele vivera. Era pior do que a morte. Do lado de fora, ouviram-se passos. A guarda trazia alguém novo. A porta da cela ao lado rangeu. Pedro não se mexeu. Era-lhe indiferente. Helena vencera, e essa vitória era absoluta. Passaram-se 6 meses. A primavera chegou inesperadamente depressa. A cidade encheu-se do cheiro à verdura fresca. Marisa Antunes estava à janela do seu novo apartamento, a olhar para a avenida lá embaixo. O apartamento era espaçoso, luminoso, com tetos altos. O seu apartamento, comprado com o dinheiro de Helena. Nestes meses, muita coisa mudara. A investigação terminara. O processo de Pedro Rodrigues fora para tribunal. Paralelamente, terminara o processo cível sobre o testamento. O tribunal considerou a vontade de Helena Correia legal e fundamentada, indeferindo o pedido de contestação de Rodrigues. Marisa tornou-se oficialmente herdeira de todos os bens, a casa, as clínicas, os imóveis comerciais, as contas. Ela ainda não conseguia acreditar. Há 6 meses precisava desesperadamente de dinheiro e agora tinha milhões à sua disposição. O telefone tocou. Bastos. Marisa, amanhã é a leitura da sentença. Vai estar presente? Sim, sem falta. Ótimo. Encontramo-nos à porta do tribunal às 9 da manhã. No dia seguinte, Marisa chegou ao tribunal da comarca de Lisboa. Bastos já esperava à entrada, juntamente com Tânia Valente. Passaram pelos detetores de metais, subiram ao 3º andar. A sala de audiências era pequena, mas havia muita gente. Jornalistas, familiares de outros réus, advogados. Pedro Rodrigues estava sentado no banco dos réus. Emagrecera, estava abatido, com a barba por fazer.
Ao seu lado, Verônica Guedes, também arguida, mas por crimes menos graves. Ela olhava para o chão, evitando os olhares alheios. A juíza entrou. Uma mulher de meia idade, austera, de toga com colarinho branco. Todos se levantaram. A juíza sentou-se, pôs os óculos, abriu a pasta. Em nome do povo, o Tribunal da Comarca de Lisboa, tendo julgado o processo-crime em que é arguido Pedro Matos Rodrigues pela prática dos crimes previstos nos artigos 131, 158 e 154 do Código Penal, deu como provado o seguinte. Ela começou a ler a sentença. Marisa ouvia atentamente. Cada palavra era importante. O arguido Rodrigues, estando casado com Helena Soares Correia, com a intenção de se apoderar dos seus bens, misturou-lhe sistematicamente na comida e nas bebidas um fármaco tóxico usado em medicina paliativa. As ações do arguido levaram ao desenvolvimento na vítima de falência multiorgânica e à sua subsequente morte. A juíza virou a página. A culpa de Rodrigues é confirmada pelas seguintes provas. O laudo da autópsia médico-legal, que estabeleceu a presença no organismo da falecida de uma substância tóxica em concentração incompatível com uma ingestão acidental. O depoimento da farmacêutica Santos, que vendeu ao arguido o fármaco, sem receita. As gravações das câmaras de videovigilância da farmácia e da clínica. O depoimento da testemunha Marisa Silva Antunes. A gravação áudio da confissão do arguido, feita durante o sequestro de Antunes. Pedro estava imóvel, cerrando os dentes. A juíza continuou. Além disso, Rodrigues cometeu o sequestro de Antunes com o objetivo de a coagir a renunciar à herança, usou de violência contra ela, ameaçou-a de morte. A culpa é confirmada pelo depoimento da vítima, pelas testemunhas, pelos agentes da polícia que encontraram Antunes no armazém abandonado, pelo exame médico das lesões corporais, pela gravação áudio das ameaças. Ela fez uma pausa, olhando para Pedro. O tribunal considera a culpa de Rodrigues totalmente provada. Não foram encontradas circunstâncias atenuantes. Pelo contrário, existem agravantes. O crime foi cometido por motivos torpes, com especial crueldade, contra uma pessoa próxima. O arguido não mostrou arrependimento, não confessou a culpa. Marisa apertava as mãos nos joelhos. Bastos pousou a mão no seu ombro, tranquilizando-a. A juíza leu a parte dispositiva. Pelo exposto, o tribunal condena o arguido Pedro Matos Rodrigues pela prática, em cúmulo jurídico, dos crimes de homicídio qualificado, sequestro e coação agravada, na pena única de 22 anos de prisão. Pedro estremeceu, agarrou-se às grades. Verônica soluçou. A juíza passou para o caso dela. Condena-se a arguida Verônica Andrade Guedes pela prática, em coautoria, dos crimes de sequestro e coação agravada, na pena de 7 anos de prisão efetiva. A juíza fechou a pasta. A sentença é passível de recurso. A sessão está encerrada. Todos se levantaram. A guarda levou Pedro e Verônica para a saída. Pedro virou-se, cruzou o olhar com Marisa. No seu olhar havia ódio, mas também algo mais. A consciência de um colapso total. Marisa olhava-o com calma. Ela não se regozijava, apenas cumprira a promessa feita a Helena Correia. Levara o caso até ao fim. Saíram da sala. Bastos abraçou Marisa pelos ombros. Acabou. Está livre. Obrigada. Ela sorriu fracamente. A si, a Tânia, ao Bernardes, ao inspetor Azevedo, sem vocês, nada disto teria sido possível. Apenas fizemos o nosso trabalho. E a senhora foi corajosa. Isso é o principal. Desceram as escadas do tribunal. Lá fora, brilhava o sol. Marisa respirou fundo. Pela primeira vez em 6 meses, sentiu alívio. Marisa tornou-se a legítima proprietária da casa de Helena Correia, de 3 clínicas privadas, 2 centros comerciais, espaços de escritórios e contas bancárias. A soma era enorme, cerca de 40 milhões de euros.
Marisa contratou gestores para as clínicas, agentes imobiliários para vender parte dos imóveis. Não queria ficar com tudo. Era demasiado. Vendeu os centros comerciais, um dos edifícios de escritórios. Ficou com a casa e uma clínica, que funcionava bem e gerava um rendimento estável. O dinheiro da venda foi investido em ativos seguros. Parte foi doada a uma instituição de caridade de apoio a doentes oncológicos. Outra parte foi gasta a pagar todas as dívidas. As suas, as da mãe, de familiares distantes. A Bastos e a sua equipa pagou honorários generosos, mais do que pediram. A Bernardes também. Ao inspetor Azevedo, ofereceu um relógio caro. Ele não podia aceitar dinheiro, mas aceitou o presente. Obrigado, disse Azevedo, apertando-lhe a mão. Nem todos aguentam uma pressão destas. A senhora foi fantástica. Apenas cumpriu uma promessa. Isso tem muito valor. Marisa sorriu. Azevedo foi-se embora e ela ficou sozinha no escritório de Bastos. O doutor Jorge serviu-lhe um chá, sentou-se à sua frente. E agora, Marisa? Não sei. Quero viver em paz, sem medo, sem perseguições. Quero ir estudar, tirar uma licenciatura em psicologia. Agora tenho essa possibilidade. É o correto. A Helena gostaria que fosse feliz. Vou tentar. Bastos acenou. Se precisar de alguma coisa, contacte-me. Ajudarei sempre. Obrigada. Ela acabou o chá, despediu-se e saiu para a rua. O dia estava quente, soalheiro. A cidade vivia a sua vida normal. As pessoas apressavam-se para os seus afazeres, as crianças brincavam nos pátios, os lojistas atendiam os clientes. Marisa apanhou um táxi, deu a morada. A casa de Helena Correia, agora a sua casa, situava-se num bairro tranquilo, rodeada por um jardim. Ela entrou, percorreu as divisões. Estava tudo limpo, arrumado. A empregada reformara-se, mas vinha uma vez por semana para arejar e limpar. Marisa subiu ao segundo andar, entrou no quarto de Helena. O quarto era espaçoso, luminoso. Na mesa de cabeceira havia uma fotografia. Helena, em jovem, bonita, confiante. Marisa tirou as chaves de casa da mala, pousou-as na mesa de cabeceira, ao lado da fotografia. Disse baixinho: Dona Helena, fiz tudo como pediu. O Pedro foi condenado. Apanhou 22 anos. Ele não vai envenenar mais ninguém, não vai enganar mais ninguém. Obrigada pela sua confiança. Tentarei ser digna do que me deixou. Ela ficou em silêncio por um momento, depois saiu do quarto, desceu, foi para a sala de estar, sentou-se numa poltrona junto à lareira, fechou os olhos. Tudo acabara. Pedro estava atrás das grades, Verônica também. A herança estava regularizada, as dívidas pagas, a vida começava de novo. Marisa lembrou-se daquele dia no quarto do hospital, quando Helena a chamou. Lembrou-se das suas palavras: se fizeres tudo como eu digo, nunca mais terás de trabalhar como auxiliar. Na altura, parecera-lhe o delírio de uma doente, e agora era a realidade. Ela abriu os olhos, olhou para a lareira. A vida dera-lhe uma oportunidade. Helena dera-lhe uma oportunidade, e ela não a desperdiçaria. Ficou com a casa, mas raramente vivia lá. Passava mais tempo no apartamento, no centro. A clínica dava lucro. Os gestores trabalhavam honestamente. Marisa controlava as finanças, mas não interferia na gestão operacional. Percebia que ainda não tinha conhecimentos para tal. Marisa pensava muitas vezes em Pedro. Perdoara-o? Não. Mas também não sentia ódio, apenas indiferença. Pedro ficara no passado, juntamente com a vida em que ela lavava o chão e vivia na miséria. No outono, Marisa entrou na universidade, na faculdade de psicologia, e nessa altura voltou à casa de Helena. Percorreu as divisões, parou junto ao quarto. Entrou, sentou-se na beira da cama, olhou para a fotografia. Dona Helena. Passou um ano. Eu consegui. Aprendi a viver com esta herança, não a esbanjei, não enlouqueci com o dinheiro. O Pedro está preso, a cumprir a pena. A Verônica também.
Tudo como a senhora queria. Obrigada pela sua confiança, pela oportunidade. Ela levantou-se, saiu do quarto, fechou a porta suavemente, com cuidado. A vida continuava. Sem vingança, sem ódio. Simplesmente a vida. E isso era o melhor que Marisa podia fazer. Viver com dignidade, honestamente, lembrando-se da mulher que lhe dera tudo. Helena Correia venceu, não pela força nem pela raiva, mas pela inteligência, pelo cálculo e pela fé de que a justiça existe. Pedro pagou por cada dose de veneno, por cada mentira, por cada segundo em que viu a sua mulher morrer. E Marisa recebeu uma oportunidade. E essa oportunidade ela usou-a corretamente.